Domingo, Ceia das Nações, 9 da manhã, não é às 10 horas, 9 da manhã, e às 18 horas, bote lá às 18 horas, cadê o negocinho, um indicador aí? Isso, e bem no indicador também, da mão aqui, da figura, culto missionário, dia 18, musical Peniel, louvor Guiné-Bissau. Os irmãos de Guiné-Bissau vão estar aqui, né? Os jovens lá que estão estudando em São Francisco do Conde vão estar aqui com a gente, tá bom? Muito bem, traga convidados, vamos juntos abençoar missões. Chegue cedo. E você também pode convidar muitas pessoas através aí, né, desse panfleto virtual, ou vamos ver aí para frente para a gente fazer os panfletos também do culto missionário, e o máximo de pessoas virem estar aqui e sendo então abençoadores da obra de Deus em nome de Jesus. Vamos ficar em pé neste momento, querido? Nós vamos orar pelo culto de missões, e já pode ficar de pé que a gente vai estar orando por isso mesmo, em nome de Jesus. Também aí o nosso culto Kids, dia 25, enquanto você fica de pé, já deixa eu dar esse aviso também, culto Kids, dia 25 às 18 horas, o dia 25 é próximo domingo, não é não? Já é próximo domingo, o mês de agosto já está acabando, mal começou, já está acabando. Então dia 25, próximo domingo à noite, culto Kids. Este culto Kids é para criança? Não, querido, esse culto Kids são as crianças que vão estar, né, à frente do culto, ministrando, louvando, sei lá como é que vai ser que vai ser bênção, e a igreja vai estar presente, todos os irmãos, amém? Amém? Então no culto Kids é um culto especial para a igreja, onde os pequenos vão estar louvando, vão estar aí ministrando, tá certo? Às 18 horas, terça-feira agora, culto de oração, o agir de Deus, buscando o agir de Deus, e a nota premiada, você já sabe, quem não é cadastrar nota premiada, meu irmão, você está perdendo tempo e oportunidade de estar ajudando o Desafio Jovem Peniel. Nosso objetivo até o final do mês deveria ser, eu não sei quanto que a gente está, não tem como eu saber, 10 mil notas pontuadas nessa etapa, até o final agora do mês, 10 mil notas a gente tem que conseguir. Então peço que você se cadastre em nome de Jesus, se cadastre aí na campanha, ó, certo? Se qualquer dificuldade, procure o Vitor também, levanta a mão de novo, Vitor, pode procurar o Vitor, ele faz o cadastramento com o celular, sei lá, e vai aí, você está ajudando, toda vez que compra um pãozinho na padaria, você vai estar ajudando a obra. Dê só uma pessoa que está do seu lado, vamos orar pelo culto missionário, pelo culto Kids também, em nome de Jesus. Dê uma pessoa que está perto de você e ore neste momento, que ele peça um milagre de Deus nessa programação, as bênçãos de Deus nessa programação, vidas sejam tocadas, alcançadas, libertas, vidas venham ter um encontro com Cristo através, né, dessas crianças que vão estar no próximo domingo à noite, dedicando sua vida no altar de Deus. Em nome de Jesus, ore pelo culto missionário. Não estou ouvindo você orar, pode orar, amém? Pode orar, vamos levantar um clamor, amém? Em nome de Jesus, oh Deus santo, santo é o teu nome, ó Pai. Recebe, ó Deus querido, a nossa vida no teu altar. Recebe, ó Pai querido, cada coração em tuas mãos, e leva-nos, ó Deus querido, a te ouvir, leva-nos a te escutar, a saber, ó Deus querido, que podemos glorificar o teu nome, que podemos engrandecer o Senhor em espírito e em verdade. Vem Espírito de Deus, fala ao nosso coração através dessa programação, leva-nos, ó Deus querido, a sermos, ó Deus, em nome de Jesus, pessoas que levam a tua palavra a outros e que venham trazer vidas ao teu encontro. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos entregar em tuas mãos a programação deste mês ainda de agosto, ó Deus, com o culto das crianças, o culto Kids. Vem derramando, ó Pai querido, no coração dessas crianças a tua unção, o teu poder, revestindo essas crianças, ó Pai, hoje, desde
desde agora, com a tua unção e preparando-os, ó Deus, durante toda essa semana, para que eles possam estar te servindo no altar, para que eles possam estar te glorificando neste altar, ó Deus. Nós repreendemos as setas do inimigo, repreendemos as obras das trevas e declaramos, ó Deus, que seja sobre a tua igreja a bênção do Senhor, a bênção, ó Deus querido, de estar realizando a tua obra, de estar trazendo pessoas, de estar, ó Deus querido, convocando vidas a estar na tua casa. Pai, que nós te pedimos, vem Senhor da glória, toca o coração de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus pequenos, e usa-os para a tua glória. Também abençoe o culto missionário, ó Deus, levanta, ó Deus, a tua igreja para estar participando deste culto, para estar abraçando esta causa, para estarmos levando, ó Deus, a tua palavra do outro lado do Atlântico, na África, ó Deus, no Paraguai, aonde o Senhor quiser, por meio de recursos o Senhor vem estar realmente, ó Deus, trazendo salvação, porque este é o nosso propósito, que recursos financeiros se transformem em vidas salvas, sejam, ó Deus, usados para que a tua glória se manifeste e para que vidas sejam alcançadas pelo poder do teu evangelho. Pai, fala ao nosso coração também, Senhor da glória, através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, pode sentar, eu vou pedir que você sente, depois você vai ficar em pé de novo, não tem jeito, mas eu tenho que responder aqui pelo menos 2 perguntas, ou 3, se houver tempo. Nós temos ali atrás uma caixinha, e essa caixinha está escrita assim: mensagens para quem? Mensagens para quem? Para o pastor, ou perguntas, né? Na verdade são mensagens que tem que ser na forma de perguntas. Então você que tem alguma dúvida, pode deixar ali escrito a sua dúvida e colocar ali na caixinha. Você ouviu uma mensagem durante o domingo de manhã, agora você vai ouvir uma mensagem, ficou alguma coisa, ficou alguma dúvida, escreva a sua dúvida e coloque lá na caixa, certo? E em tempo oportuno a gente vai estar respondendo. Hoje eu quero ver se eu consigo responder aqui 3 perguntas. A primeira que eu consegui ler aqui, ela é muito interessante. Ela faz a seguinte pergunta: pode comer no templo? Pastor, pode comer no templo? Pode comer pão no templo? Pode comer banana, bala, biscoito? É mais biscoito, né? Biscoito. Pode comer no templo? Essa é a pergunta. O que os irmãos acham? Na hora do culto? Não. Depois do culto? Também o bom é que não é certo? A não ser quando a ceia do Senhor, aí é dentro do culto, dentro da programação, tirando a ceia, óbvio. Mas o templo é um lugar reservado para adoração ao Senhor, para reunir os irmãos e todos estarem ali com atenção na palavra, atenção àquilo que Deus está falando. Então durante o culto, logicamente, 0. Depois do culto surgiu alguma necessidade, né? Alguma particularidade, tem irmãos, eu até entendo, por questão de saúde, até mesmo durante o culto, eles têm que comer, ainda que seja um pedacinho de biscoito. Isso é questão de saúde, mas não é regra no geral. Então, para toda regra diz que há algumas exceções. Então, se a pessoa tem problema de glicemia baixa e ela sente que não vai aguentar 2 horas, 3 horas, então ela tem que realmente, mesmo que seja um pedacinho, é compreensível, mas sem nenhum problema. Mas no que se refere às crianças que não tem problema, principalmente fica perturbando os pais: pai, eu quero comer, mas agora não é hora de comer, agora é hora de quê? Comer outra comida. Agora é hora de comer outra comida. Então, em via de regra, não é permitido comer no templo, hora nenhuma, caso em algumas exceções que a gente compreende. Essa pergunta aqui, eu não queria respondê-la hoje não, viu? Mas eu vou começar a respondê-la
e depois, se houver necessidade, a gente continua respondendo ela, porque ela é uma pergunta mais complexa, né? Toda autoridade, preste atenção nessa pergunta, ela é muito interessante, muito interessante. Eu não sei quem fez, se alguém quiser, se a pessoa que fez quiser se identificar agora, pode se identificar, porque ela é uma pergunta muito complexa e muito interessante. Toda autoridade é instituída por Deus? A verdade é que ele não faz a pergunta, é o que faz, né? Toda autoridade é instituída por Deus, a Bíblia diz isso, correto. Como explicar o ditador da Coreia do Norte? Se toda autoridade ela é instituída por Deus, como explicar o ditador, como explicar que um ditador chegue no poder, né? ou ali, aquele ditador, ele está ali, continua. No caso da Coreia do Norte, já são 3 gerações de ditadores, é uma ditadura que vai sendo herdada. Então começou lá com o avô, que é esse agora que está atual. O avô dele é que começou a ditadura, depois lá das guerras da Coreia, acho que ele já estava no poder, e aí então veio o filho, e agora então esse que está aí, que já é o neto do primeiro ditador. Então você tem aí no mínimo aí 70 anos de ditadura, quase 70 anos de ditadura na Coreia do Norte. Então a pessoa faz essa pergunta: como explicar? Se toda autoridade é instituída por Deus, como explicar ou como falar sobre então o ditador da Coreia do Norte? Então foi Deus que o colocou ali, foi instituído por Deus ali, aquele homem para estar ali. A Bíblia diz que toda autoridade, lá em Romanos 13, quem quiser abra aí. Não é uma pergunta complexa? Difícil de responder? Dentre esses também nós podemos citar, não dentro da mesma situação ou com o mesmo teor de ditadura, mas você pode ver que Hitler, ele chegou ao poder democraticamente e depois, né, se autodeclarou assim continuamente, não permitiu que houvesse mais eleição e assim por diante. Ele se tornou um ditador também. Você tem ditaduras que são muito grandes pelo tempo. Cuba vive até hoje uma ditadura. Tem muitos países, alguns países que viveram ditadura. Venezuela é uma ditadura. Tem vários países que se tornaram ditaduras, certo? Então, como explicar essa questão de pessoas que usurpam o poder e depois, então, chegam ao poder democraticamente ou usurpando, não importa, e ali permanece durante tanto e tanto tempo? Romanos capítulo 13, as crianças já foram? Eu não pedi, mas o pessoal já entendeu, né? Romanos capítulo 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele, o quê? Instituída, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações. Presta atenção, olhe para cá. Qualquer que seja a autoridade, você tem que respeitá-la, você tem que orar por ela, você goste dela ou não, sendo ela ditadura ou não, seja democraticamente, seja, não importa. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os homens, em especial quem? Os governantes, os reis. Agora, isso é o nosso dever para com Deus. O nosso dever civil, né, é também de obediência, é de acatar as ordens, as leis daquele país. A partir do momento em que uma lei é instituída em um país, onde essa lei
leva você a desobedecer a Deus, então você tem a idoneidade, tem a integridade, né, de não obedecê-la, de fazer relutância religiosa. Vocês sabem que os testemunhos de Jeová não servem à pátria? Quem é testemunho de Jeová não precisa se alistar. Sabiam disso? Quem sabia disso? Levante a mão. Poucas pessoas. Quem é testemunho de Jeová, ele não é obrigado a servir a pátria, ele não é obrigado a se alistar. Ele chega lá e já automaticamente já é liberado. Então, há dispositivos na própria lei que permitem a liberação para essas pessoas, porque entendem que essas pessoas estão vivendo dentro de uma religião onde respeitam essa religião. Assim como também quem assistiu aquele filme Até o Último Homem, ele era um soldado no exército americano que queria servir como médico, auxiliar de médico, mas não queria pegar em armas, não queria atirar, nenhum tiro, nem para treinamento. E ele quase que foi o quê? Preso, quase que ele foi condenado, mas entendeu, depois do julgamento ali, se entendeu que ele era uma pessoa que tinha relutância ideológica firme, e por isso mesmo foi liberado, ideológica e religiosa, foi liberado, e ele foi para a guerra, foi para a batalha, sem arma, porque até os médicos usam armas, e tem que estar preparados para atirar. Então, as pessoas não entenderam, os comandantes não entenderam, e ele foi. Então, toda autoridade é instituída por Deus, mas a partir do momento que uma lei é colocada sobre um país que irá levar você a desobedecer a Deus, ou levar você a estar com a sua consciência te acusando, ao ponto de levar você ao suicídio, porque pode acontecer dessa forma também. Pode acontecer isso? Então você está liberado por Deus de não cumprir essa lei. Mas a questão do ditador, você tem que respeitá-lo, você tem que estar ali orando por ele. Não é isso? Se o Brasil fosse uma ditadura, graças a Deus não é. Nunca vai ser, em nome de Jesus. Mesmo assim, nós teríamos que respeitar aquele que está lá, que se autodeclarou, que tomou, que usurpou. E mesmo assim teríamos que orar por ele, para que Deus mudasse o coração dele, para que Deus tirasse do coração dele a ganância pelo poder, e assim orarmos pela nação, para que a nação voltasse a ser democrática. Amém? Deu para compreender um pouquinho? Deu ou não deu? Era a vontade de Deus que o ditador da Coreia do Sul, Coreia do Norte, se colocasse? Era essa a vontade de Deus? Não. Não era. Mas Deus permitiu? Permitiu. Por quê? Uma série de fatores aí que agora não tem como responder, tá bom? Espero ter respondido em parte, porque totalmente não tem como respondê-la. A última pergunta, dá tempo? Que hora já? Deixa eu ver aqui. A última pergunta voou. A última pergunta fica para depois. Vamos abrir a nossa Bíblia agora então. Fique em pé. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. A outra pergunta estava num papel tão pequenininho que eu acho que ele se perdeu no meio da Bíblia. Achei. Amós, capítulo 8, versículo 11. A pergunta também é um pouco comprida para se responder, não dá tempo. Vamos lá para Amós capítulo 8, versículo 11. Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem está com a Bíblia, levante a sua Bíblia.
Você trouxe a sua Bíblia? Muito bem. Ninguém com celular? A Bíblia no celular? Não. Bíblia mesmo de verdade. Glória a Deus, que bênção. Continue assim. Diz o texto: eis que vem dias, fale comigo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de quê? Sede, fome de quê? Ouvir as palavras do Senhor. Ouça agora: andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor, mas não acharão. A Bíblia diz que não se achará a palavra de Deus na terra, nem quem pregue. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Pai querido, fala ao nosso coração e leva-nos a ouvir a tua voz. Leva-nos a entender a tua palavra e ensina-nos, ó Deus, que no tempo certo, e esse é o tempo certo, hoje, diz o Senhor: se ouvides a voz do Senhor Deus, não endureçais o vosso coração. Pai, assim o nosso coração seja quebrantado para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu gostaria que você pensasse nesta palavra, né? Fome. Pense nessa palavra, fome. Pense no que ela significa. E ainda, pergunte para você: alguma vez eu senti fome? Alguma vez você sentiu fome? Creio que todos nós já venhamos a sentir fome. Talvez não foi aquela fome terrível, foi uma fome branda. Depende de quanto tempo você ficou sem comer. E até a mesma fome que quando alguém faz jejum, a fome de um dia, a fome de 2 dias, de 3 dias direto de jejum, ela pode também ter seus momentos de maior intensidade e depois ela some, certo? Tem a fome que aperta, depois ela some. Quando chega meio-dia, que é o seu horário de se alimentar, de almoçar, não bate uma fome? Você não sente uma fome? Quem sente fome aí? Ninguém sente fome meio-dia? Sente? Aí alguém diz assim: mas isso aí é psicológico, isso aí é porque você está acostumado a comer e seu corpo está dizendo que você está na hora de comer. Bem, é psicológico? É mesmo, porque é sua mente que está dizendo para você que está na hora de comer. É psicológico, sim. Você não vai morrer se você não comer meio-dia. Se você comer 2 horas da tarde, você não vai morrer. Se você comer 4 horas da tarde, você não vai morrer. Se você não almoçar, for só comer à noite, você também não vai morrer. Mas a fome é um sentimento que vem por motivos claros. Por que a fome vem? Primeiramente, por que a fome vem? A fome vem com uma necessidade de sobrevivência. Ela existe no seu corpo, a sua mente te avisa que você tem que comer, e isso por meio então desse negócio que dá no estômago, e você fica aí sentindo fome. Você tenta explicar o que é fome, mas é difícil explicar. O que é fome? Fome, é vontade de comer. Mas como que é isso? Dá um aperto na barriga, a barriga fica rangendo, não é? Parece que a sucuri começa a avisar alguma coisa na sua barriga aí, que está vazia, e ela precisa ser cheia. Um sentimento de vazio, é fome. É difícil explicar,
Mas a fome, ela tem sim seus motivos claros de existir. Você sente fome por quê? Por motivo de sobrevivência. Fale para o seu irmão, se você não comer a partir de agora, você um dia vai morrer. Daqui a uns 40 dias no máximo, você vai morrer, ou menos até. Pode falar para ele, se você parar de comer, você vai morrer. Fale para ele, se você parar de comer, você vai morrer. Morre ou não morre? Não importa, você pode ter 100 quilos, 200 quilos. Se você parar de comer, você vai morrer. Uma hora você morre. E a água então? A água diz que 3 dias a pessoa já está partindo já está começando a entrar em falência. 3 dias, é o que dizem. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias sem comer nada, e 40 dias também sem beber nada, não comeu e não bebeu nada. Elias também não comeu e não bebeu nada, durante 40 dias. Como é que eles sobreviveram sem água, durante tanto tempo? Eu não sei, é milagre de Deus, é milagre de Deus, isso é milagre de Deus. Jesus ficou 40 dias sem beber água. O livro de Mateus e de Lucas não afirma que Jesus ficou sem beber água durante 40 dias. Diz que Jesus ficou sem comer nada durante um período de 40 dias. Agora, quando você fica sem se alimentar, mesmo que você beba água, você ainda continua com sede. Quando você faz um jejum de um dia inteiro, você fica com sede, mesmo bebendo água. A sede, ela não passa, porque quando você come, você também está se hidratando. A comida tem quantidades pequenas, de água, e tem outras frutas que também são muito bem hidratadas, como no caso da maçã, melancia, nem se fala, melão. Quando você come um melão, ou uma melancia, você também está se hidratando, você sente menos necessidade de água. A Bíblia diz que o homem tem fome, é algo natural, fala da sobrevivência, mas que o homem teria fome para sobrevivência também, não só aqui na terra, mas sobrevivência eterna. Fome de quê? De comida? Não. Fome de palavra. Palavra de Deus. As palavras de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. A fome tem a ver com necessidade de sobrevivência. Ela mostra para você, ela te avisa que você precisa se alimentar para que você possa sobreviver, para que você possa ter vida, para que você não venha morrer. E quando então a Bíblia diz que Deus traria fome da palavra, é porque as pessoas então entenderiam a necessidade delas de ter vida eterna. Elas irão entender que elas precisam ter vida eterna. Elas vão cair em si e ver que essa vida aqui é passageira. De fato, elas sabem, mas não acreditam, não aceitam, não atentam para isso. Então haverá fome e sede da palavra de Deus, mostrando que todas as pessoas vão entender a necessidade delas de ter vida eterna. Deuteronômio capítulo 8 diz acerca ainda desta fome, esta fome de pão, não, muito mais do que do pão. Versículo 3: ele te humilhou e te deixou ter o quê? Te deixou ter fome, te sustentou com o maná. Olhe bem, Deus
deu o maná do céu para sustentar aquele povo no deserto. Aquele povo não precisava comer pão, aquele povo não tinha pão para 3 milhões de pessoas no deserto. Como que eles iam ter material para fabricar o pão, fazer pão? Não tinham. Então, aqui diz, Deus sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o quê? Nem só de pão viverá quem? Mas de tudo o que provém da boca do Senhor viverá o homem. 40 dias no deserto, 40 dias sem comer um grão de arroz, ou um pedacinho de pão. Teve fome, diz a palavra. A fome de um jejum de 40 dias, querido, eu creio que é a pior de todas. Nunca senti tal fome. Gostaria de ter sentido tal fome. Gostaria de ter chegado a 40 dias de jejum, direto. Creio que, olha, é uma elite aí que consegue 40 dias sem comer em jejum. Não é greve de fome, não é greve de fome, é jejum. São poucos que conseguem fazer 40 dias de jejum direto, muito pouco, e pode até realmente ter consequências na saúde. Agora, Jesus teve fome depois de 40 dias, e o diabo vem na hora da sua maior fraqueza física. O diabo veio a tentar Jesus na sua maior fraqueza física e maior dor física. E ele podia a qualquer hora se alimentar. Era uma questão de escolha, não era uma questão de impossibilidade. Não era possível ele se alimentar, não, era uma questão de escolha. Eu estou num propósito, eu estou no jejum, eu não vou comer. Em qualquer momento ele podia entregar o jejum, qualquer momento ele podia pedir: Deus, manda os teus anjos me servirem. Mas isso ele não fez. Ele dominou, controlou sua natureza. Ele colocou a carne no seu devido lugar. Obediência a Deus. E o diabo então usa essa grande ferramenta que eles têm contra a humanidade, que ele tem, da necessidade da sobrevivência. E o diabo tenta dizendo: você não é filho de Deus, você vai morrer, você vai permitir isso acontecer com você, você não é o filho de Deus poderoso, você não é o filho do homem, manda que essas pedras se transformem em pães, para que você então não morra, para que você sobreviva, para que você tenha garantia da sua vida física. O que Jesus disse? Está escrito. O que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas do que? Nós estamos chegando num tempo, querido, em que a fome da palavra de Deus está sendo bloqueada. A fome pela palavra de Deus está sendo bloqueada neste mundo hoje. As pessoas não estão tendo fome da palavra de Deus. Por quê? Por quê? Eu pergunto para você: depois de um banquete, de uma feijoada, depois de um, como é que é, um cozido, depois de um banquete, um churrasco com todo tipo de carne, para quem gosta de carne,
Ou um monte de pizza depois de um rodízio de pizza, onde você comeu ali, no mínimo uns 20 pedaços. Você vai olhar para aquilo tudo ali, aquela comida toda, você vai querer comer mais? Só se você for anormal. Teve uma vez que eu fiz um teste, não com gente, mas eu fiz um teste de laboratório, como é que fala? Tinha uma cachorrinha, tem até hoje ela não é mais cachorrinha, né? A gente recebeu essa cachorrinha no passado, e era um leão para comer, era uma devoradora, comeu até o que não é comida, mastigava tudo, chinelo, sandália, sapato, giz de cera. Teve um dia que ela, foi recolher lá os presentinhos dela, todo de cor diferente, era um giz de cera. Ela tinha comido o giz de cera. Terrível essa cachorra. Ainda não sei por que chama de Bela. Aí então, ela comia e não parava de comer, e ficava querendo mais e mais e mais, a gente segurando. Aí um dia, a ração era guardada dentro da casinha. A baronesa e ela, derrubaram um pote de ração. Rapaz, ela comeu. O que ela comeu? Quando a gente viu, a barriga dela estava assim. E ela olhava com a cara de felicidade para a gente. E olhando com a cara de felicidade. Quase que, eu não sei como é que ela não morreu de tanto comer. Teve lá um problema. Não teve nada aqui. Falei, não, deixa um dia agora sem comer. É judiação? Não, não tem condição. Como é que vai comer daqui 2, 3 horas? Quando a pessoa está muito farta, ela vai sentir fome? Não. E no nosso país, e assim tantos outros países, não todos infelizmente, há uma fartura muito grande. Você olha no YouTube, tem mensagens que não acabam mais. Você pode ouvir um monte de coisa. É bom dia com a palavra de Deus. É ruim isso? Não é ruim, não. Eu não estou falando que é ruim. Mas, porque há uma ausência de fome da palavra de Deus, mas uma fome da palavra de Deus que prega contra o pecado, contra as obras das trevas, e que leva os homens à salvação. Porque não estamos vendo mais o mundo clamar por salvação, as pessoas quererem se entregar a Cristo, porque tem muita palavra de Deus, mas muita palavra de Deus que faz alguma melhoria no caráter, que toca nas, que consola, que aumenta a autoestima do camarada, da dona de casa. Mas aonde está a palavra de Deus que prega sobre salvação, arrependimento? Pega as mensagens do Billy Graham. Para você ver. Não tem uma mensagem daquele homem que ele não venha falar sobre o caminho para alcançar a salvação, o arrependimento. Ele é, por natureza, por ministério, evangelista mesmo. Mas as mensagens que nós estamos vendo da palavra de Deus hoje em dia, e que essas tantas mensagens podem estar provocando uma ausência de fome, uma fome por salvação, uma fome por ser
pessoas cheias da glória de Deus e pessoas santas, em querer, sim, mais de Deus e da presença de Deus, não das bênçãos de Deus, mas do poder e da presença de Deus. As pessoas, elas querem estar na igreja por status, as pessoas querem estar no convívio evangélico simplesmente por influência, o que elas vão ter de bom naquele meio, e não o que elas precisam de mudança. E aí é que então precisa acontecer uma mudança na forma de pregar. Não é que a palavra de Deus vai ser deixada de pregar. Ela está sendo pregada e ela vai alcançar tantos outros países. Mas as pessoas estão recebendo palavras e palavras e palavras ministradas que não levam à salvação, que não levam a uma desistência de viver para o mundo. Eu desisto de viver para o mundo. Eu não quero viver para o mundo. As pessoas hoje em dia elas acham que pode viver na igreja e no mundo. Elas podem dar glória a Deus e podem daqui a pouco estar falando todos os tipos de palavrões, ou mexendo com a mulher alheia. Hoje em dia as pessoas podem achar que as igrejas não têm mais altares, e sim palcos. Então aonde as pessoas vão ter, como que as pessoas vão ter fome da palavra de Deus e da sã doutrina, se elas têm esse mundo de banquete e de sorvete, de sobremesa? Você vai alimentar um bebê com pudim, sorvete? Vai? Você vai alimentar uma criança só com salgadinhos? Ou você vai dar para ele arroz e feijão? E aquele feijão baiano, né? E farinha. Não alimente seu filho só com salgadinho, só com iFood. Alimente ele só com iFood, é por causa do hambúrgueres, né? Não é por causa do aplicativo, não. Só com batata frita. Vá lá. O que vai virar essa criança? O que vai virar essa pessoa? Hoje em dia as pessoas estão se alimentando tanto, mas continuam malnutridas. E isso espiritualmente também é verdade. É verdade ou não é? Olha o paralelo. As pessoas obesas e malnutridas, obeso e malnutridas, com anemia. E espiritualmente também falando é verdade. Muito crente, muitos cristãos, obesos, porém malnutridos. Fale para o seu irmão: meu irmão, Deus quer te dar músculos e não banha. Músculos espirituais. Músculos espirituais. Estou falando espiritualmente, irmãos. Deus quer que você tenha músculos para correr a maratona cristã, para que você possa exercitar, né, na fé. Você tem que ter músculos espirituais. Em nome de Jesus. A fome como necessidade de sobrevivência. Muito bem, é isso mesmo. Você tem que ter fome da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus você não poderá
ter a salvação, a vida eterna. É dela, na palavra de Deus, é que fala sobre a vida eterna, e elas dão testemunho de Jesus. Quem lê a Bíblia, quem guarda a Bíblia no coração, quem está ali sedento pela palavra de Deus, vai encontrar o caminho, a verdade e a vida. Você quer encontrar a vida? Você quer encontrar a verdade? Você quer andar no caminho que leva para a vida eterna, para Deus? Então leia, coma a palavra de Deus. Teve um profeta que Deus falou para ele, colocou lá um pergaminho na boca dele e disse o quê? Coma. Quando ele mastigou, sentiu o sabor daquele pergaminho, tinha um gosto de mel na boca, mas quando caiu no estômago, não é? Era amargo, não era? Era amargo, não era? Por quê? A palavra de Deus, ela nos consola, ela nos edifica, ela nos levanta, ela nos inspira, ela chega ao nosso entendimento como um mel, como um refrigério, ela revigora os nossos olhos, as pupilas ficam ali vibrando. Mas no dia a dia, você tem que viver a palavra, não é? E se você comeu a palavra, vai ser digerida, o seu caráter vai sendo ali moldado segundo a palavra, você vai recebendo vida dessa palavra no seu caráter. Então você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que dizer não ao pecado, você vai ter que se deixar ser crucificado. Então aí é dor, né? Viver a palavra às vezes dói no seu ego, dói no ego, dói no orgulho. Quem tem orgulho ferido é porque ainda não foi para a cruz. Vai para a cruz, aí o orgulho morre de vez, aí é bom, não vai ficar com mais orgulho ferido, porque já morreu, o orgulho já morreu, então não tem mais orgulho ferido. Crente não tem orgulho ferido, porque o servo de Deus se deixou ser crucificado, está crucificado junto com Cristo. Amém? Doce essa palavra, como mel. Fome, querido, como também valorizar, ter fome para valorizar. Antes, não vai dar para me pregar tudo não, só vou terminar isso aqui dentro de uns 2 domingos aí. Fome como necessidade de depender de Deus. Deuteronômio capítulo 8, ainda, olhe na sua Bíblia. Fome como necessidade, ter fome como necessidade de depender de Deus. Você precisa ter fome. A fome é necessária, você precisa ter fome. Se você não tem fome da palavra de Deus, você não tem fome de Deus, há problema aí. Há problema. Se você fica um dia sem ler a Bíblia, uma semana sem meditar num bendito versículo. Meditar não é ler aquele versículo que te manda no WhatsApp, não é ler aquele versículo que te manda no bom dia do Zap. Não é só ler, é meditar. Medita na lei do Senhor dia e noite. Não é ler por ler. O texto diz no capítulo 8 de Deuteronômio. Vamos ler todo o texto. Versículo 1: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento dar aos vossos pais, né? Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto,
esses 40 anos. Eu estou chegando lá, né? Alguém riu, né? Eu estou chegando lá em 40 anos no deserto. É diferente. Olha bem, te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para quê? Te humilhar. Para te humilhar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Diz o texto que ele te humilhou, ele te deixou ter fome, mas te deu o maná. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, dá-nos hoje o quê? O pão nosso, de cada dia. Você precisa ter fome, para que você então saiba que é Deus que te provê o pão material, o sustento material, mas é Ele que também te provê o sustento espiritual, a palavra dEle. Quando você sente fome numa situação, uma necessidade de ouvir uma palavra de Deus, por causa da situação que você está vivendo, o problema, as condições que você está vivendo espiritualmente, moralmente, te leva a sentir necessidade de ter uma palavra de Deus. As incertezas, os conflitos levam você a sentir necessidade de ter uma palavra de Deus. Isso é bom. Você precisa ter fome, você precisa sentir necessidade de ter uma palavra de Deus. Quem aqui já não sentiu isso? Sentiu? Então é porque você está no caminho bom. Você tem fome de ouvir a voz de Deus. Você sente necessidade de ouvir algo de Deus para a sua vida, que venha pela Bíblia, que venha em sonho, que venha através de um profeta dele, ou tudo isso junto. Mas você sente essa fome, essa sede da palavra de Deus. E quando Deus então te dá essa palavra, aquilo ali vem como um bálsamo no seu coração. Aquilo vem com algo que te renova por dentro, te fortalece. Só ouvir Deus falando no seu coração: filho, eu te amo, já conquistou o mundo inteiro. Melhor do que conquistar o mundo inteiro. Melhor que levantar a copa, a taça da copa. Melhor que ser hexacampeão, sei lá em quanto que está, da Copa. A alegria é maior do que tudo. Necessidade de depender de Deus. Você precisa ter fome, sentir fome, para você saber que você depende de Deus. Que a vida física, espiritual, moral, emocional, mental, depende de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: você precisa ter fome de Deus, fome da palavra dele. Sinta que depende dele. É ele quem te sustenta, é ele quem te guia, é ele quem te levanta, é ele quem te fortalece. Amém? Então você precisa ter fome. A fome é boa, não é ruim. Feche os seus olhos. Eu vou parar no tópico 2. Só falei 2 tópicos, são 5 tópicos. Não tem como falar todos eles. Então hoje eu gostaria que você pensasse somente nesses 2 tópicos. Ter fome de Deus. Eu estou tendo fome de Deus e da sua palavra. Talvez você está muito sobrecarregado, né? Cheio de tantas mensagens e pregações de autoajuda. Mas quando eu ouço Billy Graham, querido, meu coração se enche. É diferente ouvir mensagem do Billy Graham. É diferente, irmãos. Eu não sei explicar tudo, não dá para explicar. Não dá para falar tudo. Mas
Mas aquele homem tinha um dom muito grande. Aquele homem tinha e deixou para nós um legado muito grande de mensagens que estão ao seu alcance. Você está com fome da palavra de Deus? Veja lá uma mensagem do Billy Graham, volte a revê-las, e você vai ver que sua alma se enche de esperança verdadeira. É diferente das mensagens de hoje, de muitos pregadores, televangelistas. É diferente. A essência parece que está focada em outra coisa. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja Peniel que eu estou falando. Eu estou falando a igreja do Senhor Jesus. Precisa voltar ao primeiro amor. À prática das primeiras obras, até o sentimento mesmo, de depender de tudo. De Jesus é tudo e nada mais. Só importa Jesus e nada mais. Todo mais vem com Ele, vem com Jesus. Buscar-me-eis e me achareis. É esses textos que nós temos que viver na simplicidade, na inocência, como de uma criança. E nos convertermos novamente como crianças. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Interessante, eu vou falar isso nos próximos domingos. É interessante que nós somos chamados a ter fome da palavra de Deus. E nós também somos chamados a ter fome de justiça. No sermão da montanha, no sermão do monte, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão o quê? Fartos. Mas não nessa era, né? Infelizmente. Ou até pode acontecer, porque Deus é Deus justo e pode trazer justiça sobre a sua vida já aqui. Agora, a plena justiça, essa sim, no reinado de Jesus. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Abra o teu coração, querido. Abra a tua alma. Abra a tua boca para receber o pergaminho de Jesus, os pergaminhos de Deus. Paulo, ele tinha fome da palavra de Deus, já sendo quem ele era. Conhecedor e tão conhecedor da palavra, não precisava buscar lá para citar vários e vários textos, tinha a palavra no coração e na mente, mas mesmo assim ele chama e ele fala para Timóteo: Timóteo, traga consigo os pergaminhos, traga consigo os pergaminhos, porque eu quero saborear a palavra de Deus. Eu quero ser enriquecido com esta palavra. Hoje as pessoas estão procurando muitas coisas. As pessoas estão procurando muitas palavras. Mas aquilo que satisfaz o homem continua sendo o beabá da salvação, da santificação, da renúncia, da entrega. E nesta manhã, feche os teus olhos e diga para Deus: Deus, eu quero ter fome da tua palavra, como orvalho que vem sobre a relva. Vem a tua palavra em meu coração todos os dias, que eu possa ir para a palavra como antes. Hoje em dia as pessoas estão trocando as suas meditações diárias
onde elas têm que pegar a água do poço, e aí já recebe uma mensagem que deveria ser só para ser acréscimo, mas se tornam o tudo nelas, e elas estão cheias, mas vazias, cheias de tantas informações, mas vazias de conteúdo. Conteúdo é você lá, de joelhos, sozinho, você sozinho com Deus, em oração, e ouvir a voz do Espírito Santo falar no seu ouvido, no seu coração, tudo o que Ele tem para falar, Ele te guiando no versículo dizendo: abra tal lugar, leia isso, Ele te lembrando, você que já conhece um pouco mais da palavra, e você vai lá e dá tudo novamente, coisas maravilhosas, esplendorosas. O que para outras pessoas? Qual é o pão que você tem recebido de Deus? Qual é o maná? Você tem recebido o maná do céu? Então você tem recebido o alimento do céu, você tem alimento para dar. Você tem recebido o alimento do céu, então você tem condições de praticar a palavra de Deus. E nesta manhã, Deus está te chamando a você voltar ao celeiro de Deus, voltar a Belém, à padaria, e receber pão fresco do céu, aqui no altar, e levar para sua casa, e é todos os dias estar se alimentando do pão que desce do céu, do maná que todo dia Deus te dá. Todo tipo de mensagem no YouTube e todos os tipos de pregações, elas são úteis e são bem-vindas. E é verdade, sim, dando o que está na palavra, é verdade, muito bem, mas elas não podem substituir a sua vida no seu individual, no seu meditar individual na palavra, no seu devocional com Deus sozinho, onde Deus vai trazer para você a palavra que Ele quer trazer para você, e você vai crescer nisso. As pregações são para te edificar, mas para que você tenha, querido, conteúdo e verdade, você precisa voltar à meditação, voltar ao seu devocional, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar realmente a você que tem tido dificuldade de ter fome de Deus, da palavra, e que passa o dia e você não consegue ter o seu devocional com Deus, sua meditação, levante a sua mão onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, todos os dias, dá-nos o pão nosso, de cada dia. É o pão físico, mas também é o pão espiritual, é o alimento espiritual. Quando você ora, querido, você tem que orar e aprender a orar e falar: Deus, fala comigo através da tua palavra. Você tem que interceder e orar pelos irmãos, orar por você, orar pela sua família, mas também neste momento de comunhão com Deus, você tem que pedir: Deus, fala comigo, dê uma palavra na tua, me dê uma palavra, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo, mesmo eu te amo, no meu coração, já basta, já é tudo que eu preciso, para que a minha alma seja consolada, para que as minhas estruturas emocionais sejam firmadas, e não venham ruir na depressão, no desânimo, no sentimento de fracasso, no sentimento de inutilidade, e às vezes até de não saber para que existe, por que existe.
Tudo isso é falta da sua vida devocional com Deus. Todos esses sentimentos que você tem carregado no seu coração é falta de uma vida devocional íntima com Deus, nos pés do Senhor, para ouvir o que Ele tem para te dizer. Não saia sem ouvir a voz de Deus. Não saia sem receber uma palavra de Deus no seu coração, até que Ele te fale. Porque Ele tem para te falar, Ele tem para te dizer, sempre, todos os dias. Todos os dias Ele ia ter com Adão e Eva. Todos os dias Ele falava com Adão e Eva na viração do dia. E todo dia Deus tinha uma palavra para ele, tinha uma palavra para ela. Deus tem uma palavra para você todo dia. Continue com a sua mão levantada. Levante a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Olha, você quer uma oração por esse propósito? Vem aqui à frente, rápido. Vem aqui à frente, bem rápido. Nosso tempo já está indo embora, né? Mas Deus é Senhor, né? E Ele é Senhor também na nossa vida no domingo. No domingo, na segunda, na terça e assim por diante. Não importa se o almoço vai ter que esperar, se o alimento físico vai ter que esperar. O importante é eu me alimentar da palavra de Deus e me alimentar de Deus, de Deus. Hoje o Senhor te chama a você regressar ao caminho do devocional, voltar ao caminho de estar sozinho com Ele, sozinho, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu deixo tudo do lado para buscar a Tua face. Eu atravesso o Val de Jaboque para ficar sozinho com o Senhor. Eu deixo do outro lado do Val de Jaboque todas as coisas, todas as pessoas, para que eu possa então ter a minha fome saciada, a minha sede também dessedentada, e receber de Ti a alegria indizível, a alegria plena, porque na presença do Senhor, querido, há plenitude de alegria. Ore agora e diga para Deus: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso ter fome de Ti, eu preciso ter sede de Ti. Renova meu coração, renova minha alma, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta, ore neste momento. Enquanto o louvor canta, ore neste momento. Apresente diante de Deus seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de Ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de Ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, com Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com Teu poder, renova o meu viver.
resposta certa da minha oração. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, manancial de amor. Aleluia. Diga comigo então, querido, no seu lugar aqui à frente, diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que em meu coração haja fome de Ti, da Tua palavra. Eu te peço que todos os dias eu venha sentir necessidade de estar na Tua presença e ouvir mais da Tua palavra, receber a Tua palavra em meu coração, para que eu possa frutificar, ser uma árvore frutífera. A Tua palavra fará esse milagre na minha vida, pelo Teu poder e a Tua palavra eu irei frutificar, a Tua igreja irá frutificar em toda boa obra. Eis-me aqui, Senhor, toma minha vida, toma o meu coração, pois eu desejo esta Bíblia, esta palavra viva em minha alma hoje, e seja assim todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, que ele vem forte. Aleluia. Oh, santo, santo nome de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Permaneça firme neste propósito. E vamos louvar ainda, que eu depois tenho um aviso muito importante. Vamos louvar ainda o nosso Deus, enquanto cantamos e louvamos. Pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta aqui à frente, no gasofilácio, em nome de Jesus. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Amém, aleluia. Olha, mais um aviso importante aí, queridos pais, aviso do departamento infantil. Não podemos, vou ler na íntegra, né? Eu acho que é isso que ela queria. Não podemos dar ao Senhor o que não nos custe nada. E para termos uma linda apresentação no culto Kids, que é o próximo domingo, precisamos que as crianças venham hoje à noite e domingo que vem, para ensaiarmos. Então o departamento infantil agradece, tá certo? Então ensaio hoje à noite. Então você precisa trazer seu filho, filha, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos orar para que Deus venha estar trazendo nesse ano ainda
uma configuração aí dos cultos nos lares. Realmente, culto nos lares não vão ser mais aqueles Operação Pentecoste, não é Operação Pentecoste de 7 cultos, não, mas sim cultos nos lares. O molde aí como a Igreja Viva ou grupos menores em cada região. E para isso nós precisamos orar. E eu quero que a igreja ore durante esse mês de agosto, setembro, para que a gente possa estar, em nome de Jesus, efetivando aí esse trabalho nos lares, em várias localidades, né, de Salvador, da grande Salvador até mesmo, tá bom? Amém? Então vamos orar com relação a isso, para que Deus nos dê aí pontos estratégicos, lares, famílias e vidas venham ser alcançadas. Não há propósito em pregar e vidas não serem alcançadas, serem ganhas para Jesus. Temos que pregar com a certeza que Deus vai nos dar vidas e Deus vai fazer esse milagre de frutificação em nome de Jesus, tá bom? Levante a sua mão nesta hora. Pai, queremos entregar em tuas mãos, ó Senhor da glória, toda a tua igreja, todos que aqui estão, os que não estão aqui no momento, não puderam estar, que o Senhor venha estar alcançando a eles também, Senhor, para que também venha, ó Deus, sobre a tua igreja, esse trabalho, venha existir esse trabalho forte, venha ser, ó Deus, um trabalho que venha se consolidar na tua igreja, ó Deus, venha sair da sua parte embrionária, venha conseguir florescer, venha conseguir frutificar, em nome de Jesus, Pai. Deus eterno, dá-nos desta vitória, desses pontos estratégicos, desses lugares estratégicos na cidade, para que possamos ter os nossos cultos nos lares, em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradecemos também por cada dízimo, cada oferta. Prospera na tua obra, repreendas o devorador e falas ao coração da tua igreja mais e mais, para permanecer firme no Senhor em tudo. Ó Deus, recebe cada coração. Deus vem estar trazendo a provisão para cada lar, cada família, cada mãe, cada pai. Venha receber as tuas provisões essa semana, ó Deus, venha receber os presentes que vêm do Senhor, e venha te glorificar mais e mais. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Levante a sua mão, querido, agradeça a Deus por este culto, e a palavra de Deus continua todos os dias na sua vida, no seu coração. No próximo domingo, continuação dessa mensagem, se Deus quiser. Pai, queremos te agradecer, te louvamos por tua graça, por tuas maravilhas. Continue falando ao coração da tua igreja, Senhor. Continue trazendo a ministração da tua palavra no mais íntimo do nosso ser, fazendo milagre, Pai, na nossa vida e no nosso dia a dia, sermos cristãos disciplinados em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, a consolação e o poder do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço ao irmão. Aleluia. E diga para ele, meu irmão, permaneça com fome da palavra todos os dias. Thaísa, vai ter algum ensaio agora? Vai ter algum ensaio agora? O Wilma está perguntando. Emília, preciso de sua ajuda. Dele, mas só que o apartamento lá é pequenininho. Assim, uma armada de